Então, boa tarde a todos. Essa aqui é a quinta aula, tá? Essa aula em particular eu dividi em duas aulas, tá? Então, a gente vai ter a quinta aula A e a quinta aula B. Então, vamos começar. Deixa eu entrar aqui na aula. Então, tá. Então, as ideias que passaremos pela aula de hoje, né? Então, introdução aos modelos matemáticos. Chamei de 1 aqui porque a gente vai ter a segunda aula, que também é introdutória à análise de modelos matemáticos, né? Então, a gente vai ver o uso de modelos para representar sistemas que variam. No caso, hoje, a gente vai avaliar sistemas que variam no tempo, tá? Não vamos entrar em sistemas que variam no espaço, né? Vamos falar um pouquinho de sequências iterativas, né? O que é uma sequência iterativa? Uma sequência onde eu estou aplicando uma regra e o resultado dessa aplicação dessa regra eu uso para aplicar a regra de novo e ter o próximo resultado, tá? Eu faço uma iteração, eu pego um valor, aplico uma regra encontro outro valor. Pego esse outro valor, aplico a mesma regra, encontro um terceiro valor. Pego esse terceiro valor, aplico a mesma regra, encontro um quarto valor. Isso, por exemplo, vocês vão ver que simula bastante bem sistemas que são razoavelmente complexos, como sistemas de indivíduos que se reproduzem no espaço. Então, eu tenho aqui uma população, ela se reproduziu. Essa população que se reproduziu pode se reproduzir. Então, eu posso aplicar esses sistemas iterativos. No caso, a gente vai falar de dois tipos de sequências iterativas, né? São as progressões aritméticas e geométricas. Vamos falar um pouquinho de representação geral de modelos. Vamos ver alguns exemplos de modelos populacionais. Vamos falar de tipologia de modelos, tipos de modelo, ordem. Enfim, vocês vão ver o que são esses tipos de modelo. Esses diferentes tipos de modelo, eles na verdade expressam processos mais ou menos complexos de maneira mais ou menos realista, tá? E a partir do momento que a gente tem um modelo, que a gente começa a poder fazer com o modelo, que seriam a primeira coisa que a gente pode fazer com o modelo é avaliar se este modelo tem soluções de equilíbrio, se esse é um modelo que consegue, se é um modelo dinâmico, ele é um modelo dinâmico que tende para o infinito ou ele tende para algum lugar que é finito, tá? Então a gente vai ver isso nessa aula. Na aula seguinte, a gente vai falar um pouco sobre estabilidade. Uma coisa é o modelo ir para aquele ponto de equilíbrio, outra coisa é ele ficar lá. Se ele fica lá, é o que a gente chama de modelo estável, né? De sistema estável, né? Aí a gente vai entender várias coisas relativas à estabilidade. E esses conhecimentos a gente vai levar para o resto do curso, porque todos os sistemas biológicos que a gente representar por modelo, seja na ecologia, na genética, na fisiologia, vai ser o mesmo arcabouço de análises que a gente vai usar. A gente vai analisar soluções de equilíbrio, estabilidade e a sensibilidade destes modelos à mudança nos parâmetros, tá? A gente vai falar disso hoje também, que é a sensibilidade do modelo à escolha dos parâmetros iniciais, tá? Então, beleza. Vamos falar, então, a gente vai falar de coisas que estão variando, e nessa aula vamos falar especialmente do tempo. Então a gente está falando de dinâmica, tá? O estudo da dinâmica é estudar como que as coisas estão se modificando conforme o tempo passa, tá? Esses modelos dinâmicos, eles são uma ferramenta que é bastante poderosa, porque a partir do momento que você tem um modelo que expressa bem o que está acontecendo dentro do sistema, você é capaz de fazer duas coisas. Primeiro, você é capaz de prever como era o sistema antes e como vai ser o sistema depois. Você pode dar um chute, se o seu modelo é um bom modelo e representa bem o processo, né? E você conseguiu validar esse modelo com dados reais e de outras séries temporais, você consegue, com o seu modelo dinâmico, tentar fazer previsões, tá? Além de fazer previsões, você pode também usar esse modelo para entender como esse sistema pode ser sensível às flutuações que podem ser importantes ali dentro, né? Então, por exemplo, se o seu modelo inclui predadores e presas e mais variações na temperatura, por exemplo, então como é que a temperatura vai influenciar a relação entre predadores e presas?
E ser estável nesse sistema quer dizer que, por exemplo, predadores e presas conseguem se manter ao longo do tempo sem uma extinção local. Se eles se extinguem, quer dizer que esse sistema degringolou, ele foi para outro estado, o estado onde uma das populações aí não existe mais. Se for a população de presas, necessariamente a população de predadores que depende daquelas presas, do seu modelo, vai se extinguir também. Tá? Então, conseguir representar bem um sistema dinâmico por um modelo dinâmico vai fazer com que a gente tenha essa capacidade de tanto fazer previsões, quanto tentar encontrar quais são as forças dentro do modelo que fazem o teu modelo se modificar. Tá? Ou que estão relacionadas, por exemplo, a processos ligados à estabilidade. Tá? Então, os primeiros modelos temporais que a gente vai ver são modelos com tempo discreto. O que é um tempo discreto? O tempo que está sendo contado agora de 1 em 1. Então, esse aqui é o tempo 1, passa um tempo, você tem um tempo 2. Passa um tempo, você tem um tempo 3. Em ciências biológicas, mas em sistemas biológicos de maneira geral, não tem tanto problema você fazer modelos discretos, tá? E não com tempo contínuo. O tempo está passando continuamente, tá? Até segunda ordem, nosso tempo é contínuo, tá? Você vai falar, mas e a quantização do tempo, do espaço-tempo? Não, aqui não tem esse papo, né? A gente vai quantizar, muitas aspas, vamos tornar o nosso tempo discreto, porque isso muitas vezes tem sentido biológico. Muitas populações, elas têm pulsos reprodutivos num período do ano. Então, o que vai acontecendo ao longo do ano é só mortalidade. E a natalidade, ela ocorre num período do ano. Então, num período do ano você tem um input de indivíduos. E ao longo do ano você tem ao longo do resto do ano você tem a mortalidade. Então, é possível de se modelar o sistema biológico como um modelo de tempo discreto. Então, nesse momento aqui, eu aplico a minha natalidade, que ela ocorreu ali mesmo, e aplico a mortalidade, que ocorreu durante aquele período. Tá? Então, como eu comentei lá no preâmbulo aí da aula de hoje, né? Então, sequências de crescimento populacional, eles podem ser vistos como sequências iterativas, né? E o que seria uma sequência iterativa? Uma sequência onde eu tenho um tamanho populacional, eu tenho uma regra de crescimento, essa regra é aplicada sobre essa população e ela cresce ou decresce. Aí essa nova população eu aplico de novo a regra e ela cresce. Então eu tenho a população no tempo 1, no tempo 2, eu apliquei a regra, cheguei na população no tempo 2, apliquei a regra, cheguei na população no tempo 3, tá? E aí essa sequência iterativa funciona dessa forma. Eu aplico a regra, tem uma saída. Essa saída vira entrada, onde eu vou aplicar a regra, eu vou ter uma nova saída. Pego essa saída, ela vira entrada. Então pensa aqui, o seu sistema interativo é como se fosse uma maquininha. Você tem uma maquininha lá, você botou a população inicial, ele solta a população final. Você pega a população final, ela se transforma em inicial no próximo período de tempo, você coloca ela lá dentro, ele solta a população final no próximo período. Essa população final vira a população inicial dentro da maquininha e vai soltar a população final do próximo período. Tá? Então, isso é o que a gente chama de sequência iterativa. Então, a saída de uma iteração é a entrada da próxima iteração. Tá? Então, vamos pegar um exemplo simples que tem lá no Mathiopoulos usa, que é o Polistes, né? Essa vespa. Então, Polistes é um gênero grande, tem Polistes aqui no Brasil, tem Polistes em qualquer lugar, tem Polistes. Na Austrália tem Polistes, no Brasil tem Polistes também, tá? Então é um gênero grande de vespas, né? É um gênero que tem, de maneira geral, tem uma rainha que bota ovos, então a colônia lá que vai ter só operárias, né? E eventualmente ela produz machos e tudo mais, mas assim, tem uma rainha que está colocando ovos. Então vamos supor aqui, no caso hipotético, você tem um Polistes, ele chega lá, nesse ninho, que eu não sei como ele produziu, né? Afinal de contas, geralmente quem constrói o ninho são as operárias,
Mas de maneira geral, o começo do ninho, a rainha também começa a fazer, então ela vai lá, raspa celulose de folha, de galhos, etc., com água, e aí com essa celulose ela faz aquele ninhozinho de vespa. Né? Você já deve ter visto o ninhozinho de vespa por aí, coloca um ovo lá dentro, fecha. As vespas são predadoras, tá? Então ela sai por aí pegando artrópodes, mastigando, ela vai alimentar as larvinhas. As larvinhas comem, essas larvas viram operárias que vão ajudar essa rainha a manter a colônia. A partir desse momento que tem operária, aí a rainha se preocupa somente em colocar ovos. Construir o ninho e cuidar dos filhotes vai ser tarefa aí das operárias. Tá? Não é o caso da nossa vespa hipotética. A nossa vespa hipotética, ela chega chegando e coloca 100 ovos de uma vez, que vão nascer 100 operários, que vão ajudar a fazer as coisas no ninho. Depois, diariamente, ela coloca 35 ovos. Então, ela colocou 100 ovos no começo, no primeiro dia, e do segundo dia em diante ela coloca 35. Né? Eu posso construir uma função matemática que me expressa isso daí. Então, o meu tamanho, o meu número de ovos por unidade de tempo, uma vez que só tem essa fêmea colocando, é 100 mais 35 vezes o número de dias. Então, o número de ovos em função do número de dias, que é o nosso tempo, aí, vai ser 100, que é o tamanho inicial, o número inicial, mais 35 vezes o número de dias. Então, se ela, no primeiro dia, no dia 0, vamos dizer assim, ela colocou 100 ovos, no dia 1 tem 100 mais 35, no dia 2, 100 mais 35 mais 35, que dá 170. No dia 3, 100 mais 35 mais 35 mais 35, que dá 205. E por aí vai. E eu tenho, então, uma norma para isso daí. Eu consigo escrever um modelo que me prevê quantos ovos eu vou ter, ou melhor, quantos ovos foram colocados até aquele dia X, que é 100 mais 35 vezes X, que é o número de dias. Tá? Isso é um exemplo de progressão aritmética. Tá? Eu tenho um coeficiente inicial, um a 0, né? Uma quantidade inicial, mais um termo que multiplica o número de intervalos de tempo. Tá? Eu poderia expressar qualquer momento, qualquer tamanho, qualquer número de ovos no momento n mais 1 como sendo o número de ovos no momento n mais o meu coeficiente de adição aqui. Tá? Que nesse caso é 35. Então, vamos supor que eu tivesse 1000, nesse AN aqui fosse 1000. Quanto é o número de ovos no AN mais 1? Vai ser 1000 mais 35, 1035. Tudo bem? Eu posso colocar de uma maneira mais geral. Se eu sei o tamanho inicial e eu sei o quantos ovos são colocados em cada intervalo de tempo, né, em cada unidade de tempo, eu posso expressar de maneira mais geral ainda. Dado a condição inicial, que é o número de ovos no início, e dada a nossa taxa de crescimento diário, que é o M, tá? O número de ovos no momento N, que eu vou expressar aqui como AN, vai ser o A0 mais N vezes N. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de modelo iterativo. Eu pego o N, né? Aplico a fórmula, tenho o N mais 1. O N mais 1 vira N na próxima rodada. Coloco ele aqui, aplico a fórmula, tenho o N mais 1 de novo. Esse é o modelo iterativo. E esse aqui é o modelo geral de crescimento. Percebam que eles são diferentes. Tá? Se eu for fazer a representação gráfica disso, o que eu vou ter? Eu vou ter esses pontos que estariam em cima de uma reta. Como isso é um sistema discreto, não é uma reta, porque uma reta é uma representação de infinitos pontos. Eu não tenho infinitos pontos aqui. Eu tenho o ponto 100, 0, 135, 1, 170, 2, 205, 3 e por aí vai. Tá? Quando tem esse Rzinho aqui na apresentação, quer dizer que isso aqui tem um script no R. Isso vale para vocês também. Lembrem que essa aula e o script dessa aula estão lá
no Moodle. Então abaixem a aula e o script, se não fizeram isso ainda, para poder acompanhar. Eu não vou mais lembrar isso nas aulas, tá? Daqui para frente todas as aulas têm um script e tem uma aula que vai ficar disponível para vocês antes da aula. Então está aqui no nosso RStudio, então está aqui, vespas com crescimento constante. Então a progressão aritmética, o nosso A0 vai ser 100 e a nossa taxa M de acréscimo por unidade de tempo vai ser 35. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma sequência de 20 intervalos de tempo. Então do tempo, na verdade 21, né? Tempo 0 até o tempo 20. Então lembra que o 2 pontos é usado para criar um vetor, tá? Que começa nesse valor inicial, termina nesse valor final e ele cresce em unidades inteiras, tá? Então, 0 a 20 vai ter 0, 1, 2, 3, 4 até o 20. Se fosse de menos 20 a 20, teria menos 20, menos 19, menos 8, lá, até o 20. Sempre crescendo de 1 em 1. Se eu precisar de uma sequência que não cresce de 1 em 1, eu vou usar a função sec. Lembra da função sec que a gente já discutiu? Então, nosso parâmetro inicial, nosso A0, né, nosso tamanho, número de ovos inicial, é 100. Nossa taxa de acréscimo diário é 35. Aí eu crio a minha função, né, que é exatamente aquela que está lá no slide. Então, o meu A é A0 mais M vezes T. Esse é o modelo geral. Tá? A gente vai ver como é que eu crio um modelo geral e como é que eu crio um modelo recursivo, tá? Hoje aqui. Então está lá a minha função. Então se eu tenho T é um vetor de 0 a 20, agora eu tenho dois vetores, o vetor T e o vetor A. Né? Então, para cada tempo de T, eu tenho o tamanho populacional AN, onde N então é cada posição dentro do vetor. Então está aqui, eu posso plotar isso, né? Fica a retinha que vocês já viram ali no slide. Tá? Uma coisa, se eu tenho então um resultado que é um vetor que tem todos os tamanhos populacionais. Se eu quisesse saber quantos indivíduos tem no 11º dia, como é que eu faria? Eu tenho lá que o meu vetor A guarda todos os tamanhos populacionais. Eu sei que a posição 1 corresponde ao dia 0, certo? Então, se eu quisesse saber o que tem no 10º dia, no 12º dia, eu vou na posição número 11. Tá? Começa em 0, vai até 20. Então, a posição 1 é o dia 0, posição 2 é o dia 1, a posição 12 vai ser o dia 11. Tá? Então, A entre colchetes 11, que é a 11ª posição, tá aqui. Tem 450 bichos. Certo? Tá? Mas se a gente pegar um modelo um pouco mais realista. Então, vamos supor que eu tenha mais indivíduos colaborando com a reprodução. E durante a reprodução, eu tenho a produção de indivíduos que também vão se reproduzir. Então, o que acontece? Eu tenho um tanto de bicho que se reproduz, que produz filhotes, e agora todo mundo aqui vai começar a se reproduzir. Então, esse é um processo que é multiplicativo, e multiplicativo em cima do resultado da iteração anterior. Então, no final das contas, esse não é um processo linear como o outro. Tá? É uma progressão que a gente chama de progressão geométrica. Então, eu tenho um tanto que se reproduziu, esse tanto se reproduz. Esse tanto é maior do que o início, com muito mais indivíduos que se reproduzem. No próximo momento é muito mais ainda indivíduos que estão se reproduzindo. Então, cada vez mais eu tenho uma taxa de acréscimo de novos indivíduos no sistema que é muito maior do que a anterior. Tá? Mas ainda assim eu posso fazer esse sistema ser simples e obedecer algumas regrinhas. Tá? Então, mas essa sequência mais complexa, esse modelo demográfico mais complexo, ele pode ser descrito por outro tipo de sequência que é a progressão geométrica. Tá? Então, vou pegar esse exemplo aí também, né, o Blue Tit, que é um bichinho do hemisfério norte, né? Cianistes ceruleus, é esse bicho aí. Vamos pegar os dados aqui desse bicho. Então, a população tem uma mortalidade anual constante de 60%. Então, o que tiver agora, quando passar um intervalo de tempo de 1 ano, por exemplo,
eu vou ter só 40% dos bichos que sobreviveram, tá? Então a mortalidade é 60%. Eu tenho uma razão sexual de 1 para 1. Então eu tenho um macho para uma fêmea. Por que isso é importante? Porque tudo bem, lá na Vespa eu tinha um único bicho, que era uma única fêmea, que botava ovos. Aqui eu tenho que só as fêmeas dessa população aí botam ovos. É por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer modelos populacionais, a gente só trabalha com fêmea, tá? Fêmea produzindo fêmea. Porque que vai contribuir efetivamente para a produção de novos indivíduos são só as fêmeas. Eventualmente, com o macho, você poderia ter toda a reprodução, se esse macho conseguisse copular com todas as fêmeas, tá? Mas o importante é, o número de jovens produzidos, ele depende do número de fêmeas, tá? A princípio. Então, é um modelo simples, a gente poderia ter coisas mais complexas que isso, mas nesse caso a gente vai adotar isso. Então, eu tenho que a razão é de 1 para 1. Então, se eu tenho 200 indivíduos, quantas fêmeas são? 100. Porque a razão é 1 para 1. Tá? Outra coisa. Cada fêmea produz 7 filhotes. Fala, poxa, Mariana, mas 7 filhotes é um troço totalmente real. Eu nunca vi 7 ovos no ninho de passarinho nenhum. Você nunca viu porque você viu o ovo aqui, no Brasil, em ambiente tropical, tá? Onde geralmente uma estação reprodutiva, um passarinho desse aí, passarinho é ótimo, uma ave dessa pode produzir algumas ninhadas ao longo da estação reprodutiva, com 2, 3 ovos. No hemisfério norte, de maneira geral, a gente tem uma oportunidade de se reproduzir e geralmente coloca um número muito maior de ovos, tá? Existe toda uma teoria de otimização, quantos ovos seria o ideal. Se colocar menos que isso, tem chances da mortalidade levar. Se colocar mais que isso, tem chances de conseguir dar comida para todo mundo. O fato é que em ambiente temperado, quando chega a estação reprodutiva, primavera e verão, primeiro, o dia é muito mais longo do que a noite. Então esses bichos passam muito mais tempo forrageando. Todos os bichos estão aproveitando essa fartura de recursos, né? E especialmente porque está quente, tem água, as plantas estão se reproduzindo, estão crescendo, etc. Está todo mundo aproveitando esse período, então tem uma fartura de recursos. Então os bichos conseguem se reproduzir com uma quantidade maior de ovos porque tem recurso para manter esses ovos também. Tá? Então não é irreal uma fêmea de ave de ambiente temperado produzir muito mais ovos do que de ambiente tropical. Tá? Beleza, ela produziu 7 filhotes. Tá? Só que só metade sobrevive, e aí estamos falando que metade sobrevive ao intervalo de tempo. Tá? Então, vamos botar esses números aí numa equação. Então, se eu tenho que o meu tamanho populacional é AN, certo? O número de fêmeas é AN sobre 2. A taxa de natalidade per capita é o número total de fêmeas vezes o número de ovos que cada fêmea produz, dividido por 2. Por que por 2? Porque só metade das fêmeas, não, metade dos filhotes sobrevive. Então, se eu tenho um tamanho populacional, como é que eu vou conseguir entender quantos indivíduos eu vou ter no próximo ciclo? Então, tem que ser 7, que é o número de ovos por fêmea, vezes o número de fêmeas, que é o tamanho populacional dividido por 2, dividido pelo total da população. Tá? Então, eu tenho 7 vezes o número de fêmeas dividido pelo total da população. O que é isso aqui? Isso aqui é a taxa de natalidade per capita. Então, se eu tenho 200 bichos, no ano que vem eu vou ter 200 vezes 3,5. Se eu tenho 8 bichos, eu vou ter 8 vezes 3,5. Então, esse 3,5 aqui, ó, é a taxa de crescimento. Por que 3,5? Porque metade dos bichos era fêmeas e cada fêmea produziu 7 filhotes. Tá? Só que essa é a natalidade per capita. Eu tenho que aplicar agora, em cima dessa natalidade per capita, a mortalidade dos filhotes, que é 50%. Então, se a natalidade per capita é 3,5, 3,5 vezes meio é 1,75. Tá?
Então, é isso aqui que é a taxa de crescimento por unidade de tempo. Se a anterior, essa aqui, 3,5, era a taxa de natalidade per capita, a taxa de crescimento, tá, é 1,75. Tudo bem? Acho que eu falei uma imprecisão anterior. Eu disse que o 3,5 seria a taxa de crescimento. Não, na verdade, a 3,5 é a taxa de filhotes produzidos na estação e 1,75 é o crescimento que essa população vai experimentar após o intervalo de tempo. Tá? Então tá, eu posso colocar isso no modelo iterativo, que é o quê? Então, meu AN mais 1 vai ser o meu AN mais o recrutamento menos a mortalidade, certo? Então, eu tenho aqui que o meu AN mais 1 vai ser AN mais 1,75, que é o recrutamento, né, per capita, menos 0,6 vezes AN. Isso aqui é a mortalidade. Então, isso aqui entra na população, isso aqui sai da população. E a população está aqui. Então, a população mais o que entra, menos o que sai. Eu posso colocar o AN em evidência. Então, AN mais 1 vai ser igual a AN, que multiplica 1, esse AN, mais 1,75, que vem aqui do recrutamento, menos 0,6, tá? Que fica 2,1 vezes a N. Então, esse aqui é o nosso modelo de crescimento populacional para o Cianice ceruleus. Tá? Então, vamos lá, né? Fazer um cálculozinho aqui. Vamos supor que vocês têm uma população inicial de 8. Tá? Então, o nosso A0 aqui é 8. Quantos indivíduos eu vou ter no próximo período? Né? O período A1 vai ser 2,15 vezes 8, que dá 17,2. E no próximo período? No próximo período eu vou ter que vai ser 17,2, eu coloco ele aqui no lugar de A0, multiplico por 2,15. Tá? Então fica como? Então aqui nosso A2 vai ser 2,15 vezes o A1, que é 17,2. Só que o A1 ele é 2,15 vezes o A0. Então olha só, eu tenho que o nosso A2 vai ser 2,15 vezes 2,15 vezes A0, que é 2,15 elevado ao quadrado vezes A0. Para o próximo período, um ano 3, eu vou ter 2,15 vezes 2,15 vezes 2,15 vezes A0, que é 2,15 ao cubo. No quarto, 2,15 vezes 2,15 vezes 2,15 vezes 2,15. 2,15 a quarta vezes A0. Então, agora eu posso transformar nosso modelo recursivo no modelo geral. O tamanho populacional N em qualquer momento, tá? No momento N qualquer vai ser M, que é a taxa de crescimento, elevado ao número de intervalos de tempo, vezes o A0. Isso aqui é uma progressão geométrica. Tá? Ó, o Rzinho aqui. Então, a gente vai lá para o R. Então, o nosso crescimento dos pássaros aqui, que é uma progressão geométrica. Tá? Então, o nosso A0 aqui vai ser 8. A nossa taxa de crescimento vai ser 2,15. Né? Vamos fazer 20 intervalos de tempo. Está aqui a nossa função. Então, A é igual a 0, que multiplica a taxa de crescimento elevado ao tempo. Percebe que na progressão aritmética era a taxa de crescimento vezes o tempo. Aqui é a taxa de crescimento elevado ao tempo. Tá? Então, beleza. Se eu plotar isso, eu vou ter uma taxa de crescimento exponencial. Tá? Então, está aqui a taxa de crescimento exponencial, né? Diferente da anterior, que era essa taxa de crescimento onde os pontos estariam em cima da reta. Aqui eles estão em cima da curva exponencial, que vocês já sabem como é. Né? Nossa, tudo foi para lá. Está aqui. Então tá. Se eu quiser saber qual o número de indivíduos no 12º dia, corrijam aí no script de vocês. Porque ele começa no dia 0, então o 12º dia é o 11º elemento do vetor A. Tá? Então, o 11º elemento é 16.883,97.
Óbvio que não existe 0,97 indivíduos. Ou você tem 16.883 ou você tem 16.884 indivíduos. Tá? Aqui, teoricamente, a tendência seria a gente ter 16.884. Tá? Tá. Beleza. Tá? Então tá bom. Antes de falar disso, vamos voltar aqui para o R e vamos ver uma outra forma de produzir esse crescimento utilizando um loop. Tá? Então se aqui eu peguei e usei dois vetores, aqui agora a gente vai usar um loop. Ainda não é um loop recursivo, então, mas assim, a gente vai usar um loop para modelar esse crescimento. Tá? Então, como é que eu faria isso? Né? Então, a primeira coisa nesse caso, se eu vou criar um loop que faz uma operação e me gera vários resultados, eu quero guardar esses resultados em algum lugar, a primeira coisa é que esse lugar que vai receber os resultados tem que existir. Tá? Se ele está fora do loop, ele precisa ser criado. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos criar um objeto A. Estão vendo aqui? Ó? A igual a concatena nada. Então, o que é A? A é um vetor que não tem nada lá dentro. Então, A é igual a concatena zero. Vou chamar A aqui, ó. Não tem nada lá dentro. Mas ele existe. Isso é fundamental. Eu mandei o computador criar um objeto que chama A. E agora eu vou fazer o loop que vai criar coisas e vai salvar no A. Tá? Então, olha o que esse loop vai fazer. Então, para N, eu não estou usando I hoje. Eu não estou usando I de propósito, que é para vocês saberem que o for não precisa que o argumento chame I. Ele pode chamar batata, desde que o batata apareça por aqui e seja a coisa que está variando. Então, ele hoje vai chamar N, e ele varia entre 0 e 20. Lembra que eu tenho a variação do meu índice aqui, N, tem que ser dada dentro de um vetor, então por isso que eu estou usando 0,2.20 aqui. Tá? E eu vou fazer o seguinte, que o meu A vai ser concatena o A, que já existe, mais a aplicação da fórmula que me calcula o tamanho populacional. Então, o que aconteceu? Eu tenho o A varia de 0, o N varia de 0 a 20, certo? Então, o que é que tem no A? Não tem nada. Então, eu vou concatenar nada, tá? E um segundo elemento. O que é o segundo elemento? Eu pego o N e substituo aqui. Então, fica 8 vezes 2 elevado a 15 elevado a 0. 2 elevado a 15 elevado a 0 dá 1. Então, é 8 vezes 1. Então, eu concatenei nada com 8. Então, o meu A, que não tinha nada, na primeira rodada do loop, ele passa a ter um valor 8. Vamos para o segundo valor. Então, ele variava de 0 a 20. O segundo valor é o 1. Tá? Então, eu jogo 1 aqui. O novo A vai ser concatena o velho A. O que tem no velho A? O 8. Então, concatena o 8 com mais alguma coisa. O que é esse mais alguma coisa? Vai ser 8 vezes 2,15 elevado a 1. 8 vezes 2,15 dava aquele 17 alguma coisa lá. Então, ele concatenou o 8 com o 17 alguma coisa. Salvou no A. Quando N for igual a 3, ele vai concatenar o vetor A, que agora tem dois elementos, e vai ter o terceiro, que vai ser 8 vezes 2 elevado a 15 elevado ao quadrado. Depois o quarto, o quinto, o sexto, até o 20º elemento. Tá? Então, eu estou criando um vetor A que contém um elemento, o elemento de baixo vai ser a aplicação de uma fórmula sobre o anterior, o de baixo, aplicação da mesma fórmula sobre esse anterior, o de baixo, aplicação da mesma fórmula sobre o anterior. Então, vocês estão criando um loop que faz um processo recursivo. Tá? Ele pega o que já tem dentro do vetor, calcula alguma coisa e soma junto no final do vetor. Tá? É importante esse concatenar, que ele concatena tudo que veio antes
com o que vem depois. Então, a sequência é uma sequência que tem um sentido. Tá? Nesse caso, a nossa sequência do vetor, o primeiro elemento, ele é o tamanho populacional no tempo 0. O segundo elemento no tempo 1. O terceiro elemento no tempo 2. E por aí vai. Tranquilo? Vamos ver se funciona? Então, para n variando de 0 a 20, A vai ser concatena A com a aplicação da for. Pronto, pronto. Beleza. Agora eu vou fazer a plotagem. Eu preciso dar um vetor x aqui, né? Estou dando 0 a 20. A primeira posição da função plot é sempre o x, a não ser que eu coloque lá o argumento, né? Porque as funções têm argumentos que têm nome. Quando você não coloca o nome, ele assume que a posição é a mesma da posição original da função. Então, o primeiro argumento é o x, tá? É 0 a 20. O segundo argumento é o a. Quem é o a? A era nulo, né? Olha quem é o a agora. O a é todo esse monte de números aqui. Vai até esse número absurdo aqui, 3,5 vezes 10 elevado à sétima. 3 elevado à sexta é milhão. Então, 3 elevado à sétima é 30 milhões. Tá? Então, plot 0 a 20 com A. Não quero nada no xlab e ylab. Está aqui. Então, perceba, ele sai aqui da população de 8 e vai para 30 milhões. Duas funções que eu vou apresentar para vocês aqui que são super úteis. Se eu quiser saber o máximo valor de um vetor, tem uma função que faz isso para nós, que é o max. Então, max de A, né? Tá aqui. 35.633.558. A outra função super bacana é o range. O range de um vetor, ele pega o quanto vale o menor valor e quanto vale o maior valor. Não nesse caso, o menor valor é o primeiro e o maior valor é o último, tá? Mas se tivesse trocado, o range trazia para vocês o máximo e o mínimo, tá? Então ele traz um vetor que contém o mínimo e o máximo. Então tá aqui. O mínimo é 8, tá? E o máximo é 35.633.558. Tá?